Meus amados irmãos, a paz do Senhor, já quero louvar a Deus, querido, pela sua vida, aluno da classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro. Louva a Deus pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, a quem eu deixo o meu abraço, e também pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, e que a família de cada um dos irmãos esteja sendo guardada pela virtude do Senhor. Querido, nós estamos aqui para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista nas lições da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical. Há um texto bíblico previsto diariamente para preparação e estudo da lição subsequente de cada domingo, né? Então nós estamos aqui para fazer esse estudo devocional, que hoje está no capítulo 11 do profeta Oséias, que nós vamos fazer a leitura. Nós não vamos ler todo o capítulo 11, mas eu quero ler o versículo 4 e o versículo 5. Já peço perdão aos irmãos, o vídeo tem ficado um pouco mais longo do que o que nós gostaríamos, é porque eu estou tentando obedecer a leitura complementar, mas também estou tentando estudar todos os capítulos, né? A nossa lição basicamente compreende o texto central, que é o capítulo 1, 2 e o 3 do livro do profeta Oséias, que é a mensagem central do livro. E eu estou tentando, através da leitura complementar, fazer o resumo de todo o livro, para que a gente possa aprofundar e entender ainda mais a lição. Então, livro do profeta Oséias, capítulo 11, no verso 4 e 5, que diz assim: Atraí-o com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço, e me inclinei para dar-lhe de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusaram a voltar para mim. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós estamos nos preparando para a lição de número 2 do terceiro trimestre. Nesse trimestre, nós estamos estudando as profecias do Antigo Testamento com ênfase nos profetas menores. O título da próxima lição é Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Ao longo desta semana, nós já falamos bastante coisas, né? Já estamos alcançando o capítulo 11 do livro do profeta Oséias, são 14 capítulos. Se você estiver acompanhando o devocional, fazendo a leitura na sua casa, você já estudou 11 dos 14 capítulos do livro do profeta Oséias. Nós estamos diante de um texto lindíssimo. É considerado o capítulo mais bonito do livro do profeta Oséias. No último devocional, nós estudamos o capítulo de número 9. Capítulo número 9, o profeta Oséias, ele anuncia o castigo sobre Israel, né? Nós já falamos que Israel, ao início do ministério profético do profeta Oséias, ele estava vivendo um momento de grande bonança, né? E o ministério do profeta Oséias foi um ministério muito longo, né? Não se sabe precisar exatamente quanto tempo Oséias profetizou, mas foi um período muito extenso, né? Então, o período de bonança que o povo de Israel, do Reino do Norte, vivia, fez com que eles se afastassem cada vez mais do Senhor. Então, no capítulo de número 9, é dado, após enviar vários profetas, né, e Israel entrar em situações de aperto, porque a própria Síria passou a cobrar impostos, e muitas vezes os reis tinham que tirar, né, não tinham de onde tirar os impostos, e fazia aliança com o Egito, e fazia aliança com a Síria para fugir das ameaças externas, né? Isso tudo foi minando aquela riqueza.
Isso tudo como juízo do Senhor. Até que vem a sentença. No capítulo de número 9, nós lemos lá no verso 3 que diz: Efraim voltará para o Egito, e na Síria comerão comida impura. Então Deus usa o profeta para enviar o juízo. Esse juízo ocorreu durante o reinado do rei Oséias, não mais o profeta, mas o rei Oséias, que reinou em Israel. Isso aconteceu cerca de 722 a.C., aproximadamente 100 anos depois de a Síria ser levada, de Israel, o reino do norte, ser levado cativo à Síria, Judá também passou pelo mesmo processo de invasão, sendo que pela Babilônia. E isso está narrado lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 17. Eu vou ler o versículo 5 e o versículo 6, que diz assim: Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. No 9º ano de Oséias, rei da Síria, tomou a Samaria, e transportou a Israel para a Síria, e fê-los habitar em Ala, em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Então, o rei da Síria sitiou Samaria, que era a capital do reino do norte, e levou cativo aquele povo. Aquele povo foi disperso e foi o fim do reinado do norte. O reinado do sul, com sede em Judá, em Jerusalém, ele também foi cativo à Babilônia 100 anos depois, porém esse reinado foi restituído. Então nós lemos lá no capítulo 2 do livro do profeta Oséias, quando Deus usa de misericórdia, capítulo 2 do profeta Oséias. Capítulo 1, no verso 10, que o profeta diz: Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá a eles: vocês são filhos de Deus. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Essa cabeça é Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. Em Cristo Jesus, o descendente da mulher que pisou a cabeça da serpente, todo o povo é formado povo de Deus. Então a promessa dada a Abraão, se cumpre em Cristo. Então os remanescentes, os fiéis do reino do norte que foram dispersos, bem como os fiéis do reino do sul que retornaram a Jerusalém, bem como todos aqueles que creem em Jesus Cristo, formam agora o povo de Deus. Em Cristo, essa promessa se estendeu não só aos remanescentes de Israel, não só o reino do sul que foi restituído, mas todas as nações. É como o apóstolo Paulo diz em Efésios, que o muro que separava o povo escolhido dos gentios foi derrubado em Cristo Jesus, formando uma única família do Senhor. Ei, querido, você faz parte da família de Deus. Que coisa maravilhosa. Então nós vimos que essa promessa se cumpriu cerca de 722 a.C., durante o reinado de Oséias. Então, no capítulo de número 10, ele vai desdobrar essa sentença. Nós falamos que Israel, ele semeou vento e colheu tempestade. Então, o capítulo 10 vai desdobrar a destruição de Israel. Lá no verso de número 12 diz assim: Então eu disse, semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar ao Senhor até que ele venha. E chova a justiça sobre vocês. Vocês lavraram para a maldade, colheram a injustiça e comeram os frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e na multiplicação dos seus valentes. Então perceba o cuidado que nós temos que ter.
que no momento de bonança, no momento em que Deus alarga as nossas tendas, nós somos provados a demonstrar nossa fidelidade, a nossa lealdade ao Senhor, né? Lá no livro de Deuteronômios, antes que o povo entrasse na terra prometida, Moisés dá essa advertência ao povo, né? Deuteronômios 8, no verso 11, diz assim: guarda-te para que te não esqueça do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se estiverem aumentado as suas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Então, que nós precisamos ser gratos a Deus, não somente pelo que Deus está fazendo nas nossas vidas, porque Deus tem nos dado hoje a provisão do alimento, Deus tem nos dado hoje o fôlego de vida, Deus tem renovado hoje as suas misericórdias, permitindo que nós nos levantássemos, mas também lembrando tudo que o Senhor já fez. Ei, querido, o Senhor te tirou de um tremendal de lama, colocou os seus pés em rocha, deu novas vestes e colocou um novo cântico em seus lábios. Nós aprendemos que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, e que zela pela nossa vida. Então, passe pelos montes ou passe pelo vale, precisamos lembrar que há um Deus sobre toda a nossa vida. Aleluia. Então, o povo, por passar por um momento de bonança, esqueceu do Senhor e atribuiu toda aquela fartura aos deuses cananeus, ao Deus Baal. No capítulo 11 que nós lemos, que é objeto devocional de hoje, é um texto formidável, que diz: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Quando Deus começa a acessar essa provisão, lembra que nós falamos no primeiro devocional que a esposa infiel achava que a provisão era dos amantes. Ela atribuía a provisão que o marido dava a ela aos seus amantes. Então, o marido iria cessar a provisão para deixar ela nua e envergonhada diante dos seus amantes. Assim Deus fez com Israel. Ele se viu sem provisão, sem segurança, diante de um cerco assírio, né? Isso para atar Israel e trazer ele novamente para Deus. Isso tudo era uma demonstração de amor. Uma palavra que centraliza a mensagem profética do profeta Oséias é amor. É por isso que o título da lição é Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Muitas vezes as provações que nós passamos na nossa vida, nós não percebemos, mas são cordas de amor de Deus, são laços de Deus, nos trazendo de volta para próximo dele. Ei, querido, talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, de provação. Lembre-se que há um Deus que controla a sua vida e Ele está te atando, te laçando com laços de amor para você não se afastar da presença dele. Aí diz assim, ó, o jugo fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o seu pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim. A mensagem do capítulo 11 é um coração apaixonado pelo seu povo, coração de Deus apaixonado pelo seu povo. Deus está trazendo o castigo merecido a Israel, mas o amor de Deus por aquele povo é tão grande que ele se sente com o seu coração dividido. É por isso que no verso 8 ele diz assim, ó, como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Nós já falamos que Efraim é uma denominação para Israel, né? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Admá? Como poderia fazer de você como fiz com Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim. Toda a minha compaixão se manifesta. Admá e Zeboim eram duas cidades provavelmente próximas a Sodoma e Gomorra, que foram destruídas juntamente com aquelas duas cidades. Então, em alguns textos bíblicos,
A narrativa bíblica se refere a essas duas cidades, Admá e Zeboim, como cidades destruídas, né, pelo enxofre, pelo fogo de enxofre que destruiu Sodoma e Gomorra. Então Deus, ao mesmo tempo que está trazendo o juízo através da Assíria, ele tem o seu coração dividido pelo amor que ele tem ao seu povo. Ei, querido, Deus ama o seu povo de uma maneira incalculável, de uma maneira imensurável, e ele está nos atando com laços de amor. Talvez aquilo que você espera no Senhor ainda não chegou na sua vida, porque isso te afastaria do Senhor. Então ele prefere te ver gemer pela falta que te tem, do que te ver longe dele. O nosso Deus é um Deus ciumento. Que este amor te cubra de uma maneira especial no dia de hoje. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, no verso 5, nós vamos entender isso, né? Eu vou ler a partir do verso 1, e aqui a gente encerra. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e busco a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. O povo de Deus, quer seja israelita do reinado do norte, quer seja judeu do reinado do sul, quer seja gentil, o povo de Deus é aquele que foi alcançado pela graça através da fé em Cristo Jesus. Então Deus trouxe o juízo ao reinado do norte, mas ele não abandonou a promessa feita a Abraão. Que esta palavra traga vida ao seu dia, querido. Que esta palavra traga alegria ao seu dia. Que esta palavra te motive no dia de hoje a buscar o Senhor de uma maneira diferente. Ei, querido, busque o Senhor de uma maneira diferente no dia de hoje. Faça uma oração diferente. Tente falar com o Senhor no dia de hoje até que as palavras te faltem. E você vai ver que o amor de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus virá de uma maneira sobrenatural na sua vida. Espero que Deus te dê uma quinta-feira de muita bênção e de muita vitória, no nome de Jesus. Fique com Deus.